Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Tá na Web. Aqui a gente te deixa por dentro de tudo o que acontece na internet e dos temas mais buscados no Google. Hoje a gente explica a mucormicose, uma infecção rara causada por um fungo que afetou milhares de pacientes com coronavírus na Índia. Também é conhecida como fungo preto. Aqui no Brasil, o termo teve aí, mais de 100 mil pesquisas, porque ontem, esse fungo chegou aqui no país e aí muita gente foi para a internet procurar, entender melhor o que é, como funciona esse contágio, qual é o risco real. Vamos ver então os estados que estão buscando mais por esse assunto. Em primeiro lugar aqui a gente tem Amazonas, seguido de Mato Grosso do Sul, Acre, São Paulo e Santa Catarina. E esse ranking, gente, tem explicação, viu? Porque existe caso confirmado, caso suspeito aí no Amazonas, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo. E aí no caso do norte do país, lá no Amazonas, foi confirmado na terça e o paciente, que era um homem de 56 anos, que era diabético, morreu 4 dias depois só de ter sido internado. E as pesquisas relacionadas a esse tema são essas aqui, mucormicose rinocerebral, fungo preto, sintomas, fungo preto Manaus e fungo preto Índia. Muitas dúvidas, sobre esse assunto. Já já a gente esclarece tudo isso. Lá no Twitter da TV Justiça, a gente perguntou se o pessoal estava por dentro aí já desse assunto, tinha conhecimento da mucormicose. Vamos olhar o resultado? Eu me surpreendi, vi mais de 66% aqui disse que sabe sim o que é, 33,3% disse que não tem ideia. Bom, até eu estudar, ler um pouco para apresentar o programa hoje, eu também não tinha muita ideia. Para me ajudar, então, a esclarecer essas questões, eu chamo aqui na tela a infectologista Joana Dark. Doutora Joana, boa noite, seja bem-vinda aqui mais uma vez, obrigada pela participação. Oi, boa noite. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero contribuir aí um pouco sobre esse tema. Bom, mais uma ameaça, à nossa saúde. Já estamos aí no segundo ano de pandemia. Essa semana a gente teve notícia de gripe aviária, que já também vou falar, e agora esse fungo. Doutora, de onde vem? Ele é um fungo específico de algum país? Como é que funciona, Como é que ele surge? Então, esse fungo, na verdade, ele é de distribuição universal. A gente tem ele em vários países, em todos os países, global. E esse fungo, ele se encontra em solo, em plantas em decomposição, em alimentos em decomposição, em estercos, em vários locais. Agora, o potencial de infecção vai depender do indivíduo que está sendo infectado e das condições que a gente tem para poder lidar com esse fungo. Geralmente, ele faz parte do que a gente chama de uma ordem, que a gente chama de Mucorales, e dentro desses a gente tem alguns gêneros, como a família do murco. Ele é frequente, mas assim, produzindo infecção depende do estado imunológico do indivíduo e das condições que ele encontra ali em cada pessoa para poder produzir a doença. Hoje a gente tem acompanhado que na Índia a situação está bem feia por lá, milhares de pessoas que inclusive têm o corona desenvolveram a mucormicose. Então, eu queria saber um pouquinho dessa relação e por que esse cenário lá está tão preocupante. Ótimo. Então, na Índia, a gente tem uma situação peculiar, porque a maioria dos casos de mucormicose, a gente já tem mais casos na Índia. No passado, a gente já evidenciava isso. Agora, nós temos 3 gatilhos para que esse número de casos aumente lá na Índia. É a questão da própria Covid, que fez com que a população estivesse utilizando de forma indiscriminada e em altas doses o corticoide, que leva à imunossupressão. Além disso, tem um número elevado de diabéticos naquela região e a cepa viral também tem produzido alterações no pâncreas, que no caso tem sido um gatilho para acelerar o desenvolvimento de diabetes. Aí essas pessoas descompensadas, elas acabam desenvolvendo a doença. E tem um outro fator, que estava faltando o fármaco para tratar, porque é um fungo resistente aos tratamentos convencionais, que só pode ser tratado, na maioria das vezes, com anfotericina B, e no país estava em falta. Então, o somatório desses fatores fez com que hoje, na Índia, a gente tenha mais de 20 mil casos de mucormicose. Bom, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde já confirmou
pelo menos 29 casos, né, neste ano. Então, eu queria saber como é que está a nossa realidade. A gente precisa se preocupar, né? A gente está olhando aí para mais um problema no sistema de saúde, que vai atingir principalmente essas pessoas que estão com coronavírus e têm diabetes. Como é que é esse nível de preocupação que nós, brasileiros, precisamos ter nesse momento? É muito importante a gente ter consciência de que o uso de tratamentos de forma inadequada e muitas vezes a população assustada com medo da Covid passa a abusar de alguns fármacos que acabam levando à imunossupressão. Então, isso chama a nossa atenção para o cuidado. O corticoide, por exemplo, nos casos de tratamento da Covid, ele é indicado junto com o oxigênio. Então, assim, se você não vai fazer uso de oxigênio, não tem por que estar utilizando corticoide. Se você não tem uma doença pulmonar grave, alérgica ou asma ou outro fator de risco, não tem por que estar utilizando corticoide. Então, cuidado com o que você utiliza em casa e nós, como médicos, temos que ter também cautela na prescrição desses fármacos. A outra coisa é o seguinte, nós já temos casos de mucormicose no Brasil em pacientes que a gente chama oncohematológico, que é aqueles pacientes que têm câncer e principalmente algumas doenças hematológicas como leucemia. Nesses pacientes, a possibilidade de ter infecções fúngicas é maior e a mucormicose é mais frequente nesses pacientes. Então, se você tem alguma doença imunossupressora e a questão do corticoide, se você é diabético, fique atento. E nós, como profissionais de saúde, temos que ter o cuidado e a celeridade em diagnosticar para tratar da forma adequada. Para a gente não chegar aí como na Índia. A gente tem visto as pessoas perdendo o olho, perdendo a visão, fazendo cirurgias bem deformantes, né, digamos assim, que vai debilitar, faz com que você até perca um órgão por causa da ausência do tratamento. Então, assim, esse cuidado que a gente tem que ter como população e como profissional de saúde. Já eu quero saber dessas consequências mais graves, mas só para contextualizar a questão que a doutora está falando, o caso de Amazonas, né, que foi confirmada aí a morte desse senhor de 56 anos, o paciente teve o PCR negativo, então ele não estava com coronavírus, tinha tomado a primeira dose da vacina, porém ele era diabético. Então, a relação com a diabetes, ela é realmente muito próxima. Então, os diabéticos precisam ficar atentos em relação a isso. Exatamente. Doutora, agora como é que a gente pode ser contaminado, né? Você estava falando que não necessariamente só as pessoas que estão internadas com coronavírus. Você disse que é um fungo que está no solo. Esse foi um questionamento aqui na redação antes da gente entrar no ar, né? Como é que a gente pega isso? Qual que é o cuidado que a gente precisa ter? Então, esse fungo, geralmente a gente pega por via inalatória, né? A gente tem partículas suspensas e você acaba inalando, lembrando que como é um fungo que a gente encontra em solo, em alimentos em decomposição, em algumas plantas, então você pode adquirir inalando a forma de esporo, né, do fungo, ou também, se você tiver algum tipo de lesão, contaminando e inoculando de forma direta na pele, ao ingerir determinados alimentos. Geralmente, ele vai se alojar mais facilmente nas vias aéreas superiores, né? Aí a gente tem a cavidade nasal, o palato, né? Então, pensa bem, você comeu um alimento em estado de decomposição, né, ou contaminado, ou você inalou o esporo, e aí ele começa a se multiplicar nessa região alta, e acomete, geralmente, a parte vascular do nariz, do palato, às vezes pode ir para o cérebro, para o olho, e aí vai ocluir a nossa circulação e vai produzir ferida, né, uma lesão, vai diminuir aí a circulação e vai produzir o que a gente chama de necrose. Aí essa falta de vascularização, essa obstrução da circulação vai produzir umas lesões negras, por isso que as pessoas acabam chamando de fungo negro, mas o fungo não é negro, tá? Mas aí as consequências, as características da lesão que a gente vê é meio negra. E aí, por exemplo, na Índia, eles estão tratando com cirurgia, tentando remover a parte onde o fungo está se multiplicando, porque eles não têm um fármaco que é a anfotericina B. Mas, assim, a principal forma de inoculação, de infecção, é via respiratória. Agora, em relação
Agora, em relação aos sintomas, né, que a gente tem que ficar bem atento, eu estava lendo aqui, queria que você me confirmasse se eu falar aqui alguma coisa que não procede. Por favor, me interrompa, doutora. Rinite, sinusite, coriza, vermelhidão no local, né? São sintomas que, inclusive, nessa época do ano que a gente está trocando aí um pouquinho, tá frio, agora aqui em Brasília, por exemplo, estava super quente, começou a estação mais fria, assim como em vários outros estados. A gente tem essa mudança de clima, então muita gente tem, né? Uma rinite, uma sinusite nessa época, muita alergia. E aí eu queria saber um pouquinho desses sintomas. Como é que a gente tem que prestar atenção aí nos sintomas, o que a gente vem sentindo para ficar alerta, né? Isso. Primeiro você tem que rever o seu estado imunológico, né? Você é diabético? Você tem alguma doença oncológica, alguma doença hematológica? Se você tiver, você já sabe que você está numa situação de desvantagem, né? Você está com uma imunossupressão. Você está usando corticóide, você analisa isso. Aí depois os sintomas, né? Você pode ter lesões na cavidade oral, no palato, né? Dificuldade para engolir, pode ter um quadro febril e além disso a conjuntivite, uma conjuntivite onde seu olho vai ficar amarelo, pode ter um pouco de secreção. E aí esse feeling para fazer o diagnóstico, saber que você tem uma condição que favorece e ter esses sintomas iniciais, vai alertar o médico para solicitar aí uma cultura, um exame que vai fazer o diagnóstico e tratar o quanto antes. Porque, no nosso caso, no Brasil, graças à boa política, no caso aí, ministerial, né, a gente tem a anfotericina B até de forma gratuita pelo Ministério da Saúde. Então, se o diagnóstico é feito de forma célere, né, rapidamente, tratando-se não vai ter problema. Agora, se você não observou, não tratou, isso pode evoluir. Aí vai evoluir para uma sinusite, para uma coriza purulenta, né, secreção nasal purulenta, aí pode evoluir para um transtorno até neurológico dentro do seu cérebro. Aí a gente vê as pessoas com alteração, às vezes, de conjuntivite em ambos os olhos e alterações neurológicas, com dor de cabeça, né, que a gente chama de cefaleia, outros sintomas de mal-estar. E, às vezes, esse fungo ele pode descer também para o pulmão e acometer, levando a um caso de pneumonia fúngica, e dependendo do grau de imunossupressão, disseminar aí para todo o seu organismo e produzir casos mais graves. Não vamos chegar nisso, porque todo mundo vai reconhecer e o tratamento é gratuito pelo SUS. É o que a gente espera, né? Só para a gente fechar rapidinho, a transmissibilidade, como é que é? Alta, baixa, só para a gente ficar mais tranquilo. No dia a dia, todos nós entramos em contato com diferentes tipos de fungo. Então, no dia a dia, a gente inala, a gente se alimenta. Nosso meio, a gente vive rodeado de fungos, de bactérias e de vírus. No caso da mucormicose, o principal é seu estado imunológico. Então, alimentação saudável, atividade física, porque não transmite de uma pessoa para outra. Todos os dias, todos nós podemos inalar esse fungo ou outros, mas aí vai depender de como eu estou, qual a minha situação imunológica. Então, cuidado com o estresse, cuidado com o corticóide, com a diabetes, se cuide, se você tem uma doença crônica, faça o tratamento adequado para poder evitar a imunossupressão. Tá certo. Doutora Joana, obrigada aí pelos esclarecimentos, uma boa noite para você. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, agora então vamos lá dar uma olhada no que mais está na web e os assuntos que movimentaram a internet nessa semana. Começando aqui, ó, segunda-feira foi o último dia para enviar a declaração do imposto de renda. Então, se você perdeu o prazo, vai pagar multa, viu? O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido no ano passado. O procedimento para enviar a declaração depois do prazo é o mesmo. Entra lá no programa da Receita, preenche tudo direitinho. Ao final, o sistema vai gerar uma notificação de lançamento de multa por atraso e um DARF para o pagamento. Bom, outro tema muito pesquisado, né, foi a gripe aviária. A China anunciou o primeiro caso no mundo de contágio, né, humano da cepa da gripe aviária, perdão. O paciente é um homem de 41 anos, ele deu entrada em um hospital no dia 28 de abril com queixa aí de febre alta. 5 dias depois foi internado. Segundo a Comissão Nacional de Saúde, o risco de propagação dessa variante ainda bem é baixo.
Essa semana, mês de junho, teve início, né? Mês que é celebrado aí o orgulho LGBT. Essa data tão importante é comemorada mundialmente e o objetivo é conscientizar e reforçar a importância do respeito. Esse ano também, por conta da pandemia, os eventos, palestras, os shows serão, em sua maioria, aí online, né? Aqui na TV Justiça, a gente também apoia essa campanha, claro, e ao longo do mês de junho você vai conferir na nossa programação como as decisões da Justiça têm beneficiado a comunidade. Vamos conferir um episódio agora? Pode rodar. Eu me chamo Júnior Reis, sou advogado e depois de 10 anos eu finalmente consegui doar sangue. Em 2011 eu tentei pela primeira vez doar sangue, eu tinha quase 18 anos e aí eu vim nesse hemocentro e aqui eu descobri que gays não podiam doar sangue. Eu vim junto com um casal de amigos heterossexual e esse casal conseguiu doar e eu com meu namorado da época não conseguimos. E aí na época eu realmente não sabia, não entendia muito e só me foi informado que eu não poderia doar sem dar qualquer outro tipo de informação. E eu lembro de sair daqui muito triste, sem entender. Coincidiu de eu estar no primeiro semestre de Direito. E aí eu fui começar a investigar quais normas eram essas, por que havia essa proibição. E aí, depois de muitos anos, ano passado, em junho, eu finalmente consegui doar pela primeira vez no mês do orgulho LGBT. E desde então, essa é a terceira vez que eu dou. Essa decisão ela é muito importante porque ela não impacta só a vida das pessoas LGBT que vão poder passar a doar sangue, mas também a vida das pessoas que precisam das doações, né, nos hospitais públicos principalmente. E também eu acho que ela é muito importante para que a população LGBT mostre para a sociedade e para que entendam de uma vez por todas que nós estamos juntos para construir, que nós podemos ser solidários e que a gente pode construir uma sociedade melhor, mais igualitária, com menos discriminação. É isso aí. A gente vai então agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, você já sabe, a gente fala de fake news. Eu te espero, hein? Até já. Estamos de volta agora para falar de fake news. Vamos direto então para o Instagram da TV Justiça? Pode colocar aqui, ó. Se você não segue a gente, o nosso IG é TV Justiça Oficial. Lá no nosso Instagram, né, no quadro Era Fake, a gente falou sobre a mensagem que circulou na internet, alegando que o WhatsApp teria facilitado a entrada de usuários desconhecidos em grupos. Aqueles grupos, né, que a gente está cansado, inclusive, deles. Mas isso não é verdade, não. Segundo o WhatsApp, a plataforma sempre permitiu que qualquer pessoa pudesse adicionar usuários a um grupo, mas desde que tivesse aí nos seus números de telefone, né, fosse da lista de contatos. Agora, a gente assiste ao interprograma que está rodando aqui na programação, também sobre uma fake news relacionada ao STF. Vamos ver? Boatos como esse são bastante fáceis de verificar. No site do Supremo Tribunal Federal, logo ali em cima, tem um link Transparência e Prestação de Contas. Nessa página você consegue verificar quais foram os gastos do Supremo nesse e em outros anos anteriores. É possível ver também o número de servidores, quais os cargos que eles ocupam e a remuneração que eles recebem. Isso vale para todos os órgãos públicos. Eles são obrigados, pela Lei de Acesso à Informação, a divulgar essas informações na internet. Por isso, quando você receber algum tipo de conteúdo com dados bastante absurdos, é importante verificar se eles são verdadeiros nas fontes oficiais. É importante também verificar se essas informações não saíram em outros meios de comunicação, em outras fontes. Dificilmente uma coisa muito bombástica
não vai repercutir em meios de comunicação profissionais, por exemplo. A atenção nessa hora nunca é demais. E eu convidei aqui de novo para conversar comigo a Marina Lemini Atoshi, que você viu aí no vídeo, que é gerente de projetos da ONG Transparência Brasil. Tudo bem, Marina? Boa noite. Boa noite, Mariana. Tudo bem? Bom, vamos lá. Para quem não tem familiaridade, né, o que é o portal da transparência que a gente cita aí no vídeo e o que o cidadão pode ver por meio desse portal? O que ele consegue descobrir lá de dado? Legal. O portal da transparência é exatamente o que ele já diz, né? O próprio nome já diz. Ele dá transparência às informações que fazem parte, ou que compõem aí o órgão público, tanto o Supremo Tribunal Federal como outros tribunais ou outros órgãos públicos. Então, ele tem informações, por exemplo, sobre o pessoal, quanto que está sendo pago para cada ministro, para cada servidor público e assim por diante, e também detalhes sobre as despesas, os gastos mesmo do tribunal em outras áreas, quanto que gasta de água, quanto que gasta de papel, por exemplo, ou quanto gasta com contratações de outros serviços, por exemplo, até jardinagem, a gente consegue dar uma verificada nesses dados. Bom, você trabalha numa ONG, né, que tem um objetivo aí de verificar e estar de olho sempre, né, nesses gastos públicos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que isso facilitou, como é que esse portal, né, depois que ele chegou, que não é tão antigo assim, como é que ele facilitou esse olhar mais de perto, essa vigília aí que a gente tem que fazer em relação aos gastos públicos. Esse portal, né, a criação desse portal que veio com a Lei da Transparência e também depois com a Lei de Acesso à Informação, foi um avanço absolutamente significativo para a democracia brasileira, porque, assim, antes a gente não conseguia ter acesso fácil a esses dados. Ou a gente pedia, ou tinha que mandar uma cartinha, ou coisa mais difícil mesmo. E agora está ali à disposição da gente, a hora que a gente quiser, pode verificar quanto que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, está gastando com uma certa despesa, está executando uma parte do seu orçamento, quanto que está gastando com o pessoal, quanto que está gastando em outras esferas. E até dá para ver quais licitações estão abertas, quais contratos foram fechados. Então, você consegue fazer uma fiscalização bastante aprofundada ou, de repente, identificar indícios de irregularidades que você pode denunciar, por exemplo, para a Corregedoria, para a Controladoria Geral da União, para tribunais de contas e auxiliar essa fiscalização mesmo. Agora, é importante a gente dizer que essas fake news, né, Marina, elas só tomam essa proporção e viralizam dessa forma, com tantas mentiras, porque talvez o cidadão não se dê o trabalho de olhar e de fiscalizar. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o perfil do brasileiro nesse sentido, porque para compartilhar sem checar, todo mundo faz. Exatamente, esse é o grande perigo. A fake news não existe se as pessoas não derem corda, como a gente diz, né? Não derem tração para ela. Então, é importante sempre verificar mesmo em fontes confiáveis, em fontes já consolidadas. Não precisa ser, mas eu não gosto de determinada emissora, eu não gosto de determinado jornal. Tem muitos outros meios de comunicação que se dedicam a verificar e a divulgar fatos comprovados e oficiais e verificados de forma profissional. Então, é importante não confiar simplesmente nas mensagens de rede social ou em posts de rede social. Uma dica que a gente sempre fala, como jornalistas e como pessoas da sociedade civil, se a linguagem é muito sensacionalista, que a gente fala, né? Aquela coisa, nossa, isso ninguém vai te mostrar, isso ninguém vai te dizer, geralmente tende a ser uma mentira, tende a ser alguma coisa, no mínimo, exagerada e fora de contexto. Vocês têm percebido também que nos últimos anos esse tipo de fake news relacionado, né, a gastos públicos tem aumentado? A gente verifica, assim, e de acordo exatamente com o que se quer atacar, né? Se você quer atacar um certo órgão público ou tentar minar a credibilidade de um certo órgão público, você tenta atacar nesse sentido porque o discurso se cola muito na questão do combate à corrupção, né? O mau uso do dinheiro público ou o gasto com coisas que não são essenciais. Então, você tem o pessoal dá muita bola para isso, dá muita gás para esse tipo de fake news que toca nessa pauta. Vocês também fazem campanhas contra as fake news? Me fala um pouquinho do trabalho da ONG. A gente acaba fazendo mais uma campanha indireta, digamos assim, no sentido de educar as pessoas ou de facilitar o acesso a informações oficiais, a informações que são extraídas das fontes oficiais dos órgãos públicos mesmo. Então, a gente tem algumas
ferramentas, inclusive sobre remuneração de gastos públicos, remuneração de juízes e membros do Ministério Público, que chama Dados Juiz BR, em que a gente coleta os dados que já estão nas plataformas, nos sites do Ministério Público, dos tribunais de justiça, e coloca numa plataforma só, de uma forma fácil de consultar e fácil de entender, porque a gente sabe que às vezes a linguagem do serviço público, a linguagem da administração pública nem sempre é muito acessível, né? Muito fácil de entender. Então, o que a gente faz é juntar informações oficiais, tentar torná-las mais palatáveis, vamos dizer assim, para o público em geral, para facilitar esse acesso, e sempre incentivando o uso dessas informações oficiais, informações que são confiáveis. Não tem desculpa, né? Informação oficial certa e de fácil acesso está disponível. Tá aí para quem quiser. Não pode dar bola para uma coisa que chega de qualquer lugar. Marina, obrigada. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua participação aqui no Tá na Web. Eu que agradeço. Bom, é isso por hoje, gente. Não deixe de acompanhar as nossas redes aí, Instagram, Twitter e YouTube. Eu te espero por lá. E volto semana que vem com mais assuntos da web para você. Bom restinho de feriado. Tchau, tchau.